moçada, vamos fazer agora uma breve revisão na parte de movimento circular uniforme, o chamado MCU. Essa revisão vai ser de fundamental importância para a gente poder entender aí a nossa próxima matéria, a parte de movimento harmônico simples, o chamado MHS. Vocês vão perceber que várias definições aqui na parte de movimento circular uniforme, nós vamos poder utilizar lá na parte de movimento harmônico simples. Vocês vão perceber que várias equações aqui da parte de movimento circular uniforme, nós vamos poder utilizar lá na parte de movimento harmônico simples. Por isso que essa revisão ela é importante, por isso que essa revisão ela é fundamental. E a gente vai iniciar a nossa revisão dando uma lembrada lá nas grandezas lineares, dando uma lembrada nas grandezas angulares. Quando nós começamos a estudar a parte de cinemática, lá no comecinho dos movimentos, quando a gente falou em velocidade média, quando a gente falou no movimento retilíneo uniforme, a gente começou a trabalhar com as chamadas grandezas lineares. E a primeira grandeza linear que a gente trabalhou foi a grandeza linear espaço, né? A grandeza linear espaço a gente representava pela letra S, né? E a unidade do espaço era o metro aí no sistema internacional. Vou colocar a unidade aqui, ó, representada para vocês, era o metro. Então, lá no começo da cinemática, a primeira grandeza linear que a gente trabalhou foi a grandeza espaço, representação, letra S, unidade, metro. Muito fácil, muito tranquilo. A segunda grandeza linear que a gente usou lá naquele comecinho da cinemática, lá na parte de velocidade média, na parte de MRU, foi a grandeza velocidade, que a gente representou pela letra V. E a unidade de velocidade no sistema internacional, cuidado, não é o quilômetro por hora, tá? A unidade de velocidade no sistema internacional era o metro por segundo. Tá aqui, ó, metro por segundo, representado na tranquilidade. Quando a gente começou a estudar o movimento circular uniforme, nós precisávamos, né? Além das grandezas lineares, nós precisávamos também das grandezas angulares. Aí você pergunta, por que a gente precisava das duas? Das grandezas lineares e das grandezas angulares? É bem simples. Quando um corpo descreve uma trajetória circular, perceba que ele percorre distâncias, né? Perceba que ele percorre comprimentos, ele percorre arcos. Então a gente vai precisar das grandezas lineares. Mas além de percorrer distâncias, comprimentos, percorrer arcos, ele também percorre, ó, quando ele descreve uma trajetória circular, ele também percorre ângulos, né? Então, como ele vai percorrendo ângulos, nós vamos precisar das grandezas angulares. E como ele percorre distâncias, comprimentos, percorre arcos, nós também vamos precisar das grandezas lineares. Aí lá no estudo de movimento circular, que nós já fizemos, tá certo? Então a gente vai usar aqui, ó, nós tínhamos uma grandeza angular correspondente ao espaço. O espaço na grandeza linear nós representamos pela letra S. Aqui como grandeza angular, nós representamos o espaço pela letra grega φ, né? Essa letra grega aqui a gente chamou de φ. Aqui, ó, φ. Meu fi, né, meu fi, né? Φ, pessoal, tá na tranquilidade, ó, φ, letra grega φ. E a unidade de espaço angular, o espaço angular ele é um ângulo, é um determinado ângulo. A unidade de espaço angular, cuidado, não é o grau. Grau não é a unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional para espaço angular, então, qual vai ser? Diz aí pra mim. Você não lembra, não? Fala, mano. Hein? Radiano, cara. Radiano. A gente vai colocar aqui, ó. Radiano é a unidade do sistema internacional aí para ângulo. Por isso que eu estou usando radiano. O espaço angular ele é um determinado ângulo. Por isso que eu vou usar aí a unidade do sistema internacional, vou usar o radiano. Tá bom? E a gente também tinha uma grandeza correspondente à velocidade. A velocidade linear nós representamos pela letra V. A velocidade angular nós vamos representar pela letra grega ômega, tá? Velocidade angular nós vamos representar pela letra grega ômega. Um Wzinho pra gente, não tem problema a gente falar em W não, tá certo? Na tranquilidade. Qual é a unidade aí da velocidade angular? Como é que a gente faz para colocar a unidade aí no sistema internacional? Poxa, é bem simples. É só você pensar aqui comigo, ó. Quando a gente estudou as grandezas lineares, o espaço em metros, velocidade, metro por segundo. Agora a grandeza angular. Espaço angular, radiano. A velocidade angular vai ser o quê? Radiano por segundo. Que nem estava aqui, ó. Metro, metro por segundo. Radiano, radiano por segundo. Tá aqui, ó. Bem fácil, ó. Radiano por segundo, então, é a unidade aí da nossa velocidade angular, tá? Eu vou colocar um nome aqui da grandeza que esse cara está representando e o nome da grandeza que esse cara aqui está representando. Os nomes, pessoal, são bem fáceis. É só você pensar assim, ó. Espaço, aqui você acrescenta o nome angular, espaço angular, tá aqui ó, espaço angular, na maior tranquilidade, ó, espaço angular, tá?
Velocidade. Aqui a gente acrescenta o nome angular. Vai ser o quê? Velocidade angular. Tá aqui, ó. Muito tranquilo, muito fácil. Velocidade angular. Na maior tranquilidade do mundo, ó. Tá aqui, ó. Velocidade angular. Tá certo? Então, espaço angular, letra grega φ. Espaço angular, letra grega ômega. Ou então um Wzinho, sem o menor problema pra gente, tá? E aqui, dando continuidade à nossa revisão, né? Nós temos aí umas fórmulas de comparação. Se você fizer uma comparação dos estudos da cinemática lá no comecinho, lá na parte de movimento retilíneo uniforme, a gente pode fazer uma comparação com o movimento circular uniforme, né? O movimento retilíneo uniforme, principal característica dele, a velocidade no movimento retilíneo uniforme ela era constante, né? A velocidade não mudava. Se o cara tinha velocidade de 30 metros por segundo, a velocidade dele era o tempo inteiro 30 metros por segundo. Então, principal característica, velocidade constante. E a função horária no MRU, no movimento retilíneo uniforme, era essa daqui, ó, S é igual a S0 mais VT, aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, o chamado sorvete, o lendário sorvete, né? Esse cara que era a nossa posição final, espaço final, placa final. Esse cara que era o S0, posição inicial, espaço inicial, placa inicial. Este V é a velocidade que ele tinha, velocidade constante. E este T aqui era o instante. Essa aqui era a chamada função horária, né? E essa função horária ela tinha uma importância no estudo do movimento retilíneo uniforme. Você conseguia descobrir a posição final que o corpo desenvolvia, né, lá na trajetória dele, para cada instante. Cada instante que você ia substituindo o valor do T aqui, você ia encontrando o valor da posição final, a placa final que ele estava, tá certo? E um detalhe importante, se você quisesse calcular essa velocidade, aqui na função horária dele, você poderia usar a fórmula da velocidade média, sem problema, tá? Aí você pergunta, poxa, mas por que eu posso usar a fórmula da velocidade média? ΔS sobre ΔT, por quê? Poxa, já que a velocidade ela é constante, já que a velocidade não muda, o valor da velocidade média vai ser o próprio valor da velocidade no movimento retilíneo uniforme. Então a velocidade não vai mudar. Então se você quiser achar a velocidade no movimento retilíneo uniforme, você podia usar a equação da velocidade média, velocidade, um ΔS sobre um ΔT, tá certo? Aí agora a gente passando lá para a parte de movimento circular uniforme, nós também tínhamos uma função horária lá para o movimento circular uniforme. E você sabe. Não sei não. Sabe? Não, Rodrigo, essa matéria é uma matéria que eu tive dificuldade, eu não sei. Sabe sim, cara. Não sei. Sabe? Fala aí, hã? Diz aí, qual é a função horária do movimento circular uniforme? Diz aí. Oi? Não, rapaz, você sabe, é só você fazer a comparação, cara. Olha aqui, ó, faça a comparação, você chega. Aí, a função horária lá no movimento circular uniforme, tá certo? É bem simples, ó, a comparação. Você vai fazer aqui, ó, no lugar do S, você vai trocar por φ. Você vai fazer a troca, ó, pela letra grega φ. Tá aqui, ó, S é igual a S0 mais VT. Você vai fazer a troca. No lugar do V, você vai trocar pela letra grega ômega. Você vai fazer a troca, ó, na maior tranquilidade, bem fácil, ó. Então perceba que aqui, ó, S, eu vou trocar o S por quem? Por φ. Tá aqui, ó. S, troquei pelo φ. S0. S0, eu vou trocar por φ0. Tá aqui, ó, φ0, ó. φ0. Fizeram o quê, mano? Não é fizeram. É φ0. Não é fizeram. Fizeram o quê? Não é. É φ0, tá? Φ índice 0, tá certo? Φ índice 0. Velocidade, ó, dando continuidade, ó, velocidade. No lugar da velocidade eu vou colocar a velocidade angular. Vou colocar o nosso ômega. Tá aqui, ó, Wzinho. E o tempo é o tempo, pessoal. O tempo é uma grandeza aí, tanto faz ser angular ou linear, é o mesmo tempo, tá? Isso não vai mudar. Tá aqui, ó, tempo t, na maior tranquilidade. E se eu quiser calcular aqui, ó, o valor dessa velocidade angular, eu posso calcular na mesma ideia, fazendo a mesma comparação. A velocidade linear, a gente usou a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Aqui eu posso usar a equação da velocidade angular média, né? Se aqui ficou ΔS, aqui para mim vai ficar assim, ó, ΔS. No lugar do S eu coloco quem? Φ. Então no lugar do ΔS eu vou colocar ΔΦ. Sobre ΔT vai ser o mesmo, ΔT na maior tranquilidade, ó. Então se você quiser calcular a sua velocidade angular, basta você fazer um ΔΦ sobre um ΔT. Um detalhe importante, é importante você ter um entendimento do que significa ΔΦ, tá? Isso é muito importante
Vocês vão perceber que ao longo aqui da nossa revisão, a gente vai precisar aqui entender o que significa ΔΦ, tá certo? Vamos lembrar primeiro o que era um ΔS, para depois a gente entender o que é um ΔΦ. ΔS para a gente era a distância percorrida, era a variação de espaço, não é assim? O ΔΦ para a gente vai ser o quê? O ângulo percorrido, o ângulo descrito. Repara aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa figura que eu coloquei para essa próxima parte, ó, mas repara que quando o cara vai descrevendo aqui uma trajetória circular, ó, ele vai percorrendo ângulos, ele vai descrevendo ângulos, né? Ele vai percorrendo ângulos, tá certo? Então este ΔΦ para a gente nada mais é do que o ângulo percorrido. Eu vou anotar aqui porque daqui a pouquinho a gente vai precisar dessa informação, tá? Ângulo percorrido, ó, muito tranquilo, muito fácil, tá? Isso aqui é super importante você saber. Então, ΔS era a distância percorrida, né? Era variação de espaço e tal. O nosso ΔΦ, variação de espaço angular, você pode pensar assim, ou então ângulo percorrido, ângulo descrito. O que era o ΔT? Tempo gasto, né? Dá para percorrer uma determinada distância. O que é o nosso ΔT aqui? É o tempo gasto também. Só que é o tempo gasto para a gente percorrer determinado ângulo, né? Para a gente descrever determinado ângulo. Então vamos colocar aqui, ó, vale a pena você anotar. ΔT para a gente vai ser o chamado tempo gasto. Ó, tempo gasto para percorrer este ângulo, né? Para percorrer o ângulo descrito aí na maior tranquilidade. Um detalhe que vale a pena ressaltar, pessoal, coloquei aqui para vocês. Lá no movimento retilíneo uniforme a gente não tinha aceleração. Na realidade a gente não tem duas acelerações, nenhuma das duas, tá? Que acelerações são essas? A aceleração tangencial a gente não tem e a aceleração centrípeta a gente também não tem. Aí você fala assim, poxa Rodrigo, qual a diferença? Como é que é essa história, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, qual a diferença? Como é que a gente faz para entender isso daí? É bem simples e muito importante você entender a diferença entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela aceleração que muda o valor da velocidade, muda o módulo do vetor velocidade, tá certo? Como a principal característica no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, o valor da velocidade é constante, a gente pode pensar assim, então esse movimento não tem aceleração tangencial. Se tivesse aceleração tangencial, a velocidade não seria com o valor constante, a velocidade ficaria mudando, tá certo? Então, o movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração tangencial, porque a velocidade não muda de valor, tá joia? E a aceleração centrípeta? Por que ele não tem? Primeira coisa, para que serve a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela é responsável, né, aí, pela mudança na direção do vetor velocidade. Ela vai mudando a direção do vetor velocidade, tá certo? E reparem que aqui o movimento ele é retilíneo uniforme, linha reta, né? Então, se o corpo está descrevendo lá uma trajetória com uma certa velocidade de 30, ele vai o tempo inteiro com aquela velocidade de 30. E é uma trajetória retilínea, a gente não tem mudança na direção, tá certo? Perceba então aqui ó, que a trajetória ela é retilínea, ela é horizontal deste pincel, né? Ó, linha reta horizontal. Então, direção horizontal, não mudou, não vai mudar. Por isso que a aceleração centrípeta é zero. Agora, se a direção fosse mudando, né, ao longo do movimento, aí a gente teria aceleração centrípeta para ele, tá certo? Então, movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração tangencial, não temos aceleração centrípeta. Para que serve a aceleração tangencial? Para mudar o valor, né, aí da velocidade, tá certo? Para mudar o valor, o módulo do vetor velocidade. Para que serve a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta serve para mudar a direção do vetor velocidade. No caso do movimento retilíneo uniforme, nada disso vai mudar, tudo é zero, ó, tanto a tangencial como a centrípeta. Vamos agora no movimento circular uniforme. Repare que no movimento circular uniforme, se a gente pegar essa figura aqui para a gente analisar, o valor da velocidade, ó, não vai mudar o valor da velocidade. O valor da velocidade é o mesmo, não muda. Então repare aqui, ó, esse corpo aqui ele está descrevendo essa trajetória circular, o valor da velocidade aqui vale V, aqui vale V, aqui vale V e aqui vale V. Reparem que o valor V não mudou, é o mesmo V, ó, V, tudo V, ó, tá? Tudo V, tudo na tranquilidade. Então a gente não mudou o valor da velocidade, então ele não tem aceleração tangencial. Se tivesse aceleração tangencial, a velocidade ela iria ficar mudando. Não é o caso da gente aqui, ó. Movimento circular uniforme, ó. Movimento circular uniforme, tá certo?
E no caso da aceleração centrípeta? Reparem que neste caso aqui, ó, no movimento circular uniforme, a direção do vetor velocidade vai mudando, ó, a direção vai mudando. Então ele tem uma aceleração centrípeta, tá? Repare que a direção inicialmente era esta, mudou para cá agora, ó, mudou a direção, mudou a direção, mudou a direção. Então a gente fala que a aceleração centrípeta, o movimento circular uniforme, ele tem. E como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? De duas maneiras. Ou você calcula assim, ó, v ao quadrado dividido pelo raio, é a primeira maneira. Ou então você calcula desse jeito aqui, ó, ômega ao quadrado vezes o raio da trajetória. Duas maneiras. Ou v ao quadrado sobre o raio, ou então ômega ao quadrado vezes o raio. Aí você pergunta para mim, qual é a diferença aí entre as duas maneiras? Na realidade, a gente não tem diferença em termos de resultado, tá? O resultado que você calcular utilizando esta fórmula aqui, ó, vai ser o mesmo resultado que você encontraria se você utilizasse essa outra equação aqui. O detalhe é que aqui você usa quando você tiver a velocidade linear. Aqui você usa quando você tiver a velocidade angular, tá certo? Então v ao quadrado sobre r se você tiver a linear. Aí você acha a aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado vezes r, aí é para você achar a aceleração centrípeta, mas você tem que ter o ômega, você tem que ter a velocidade angular. Essa é a diferença, mas o resultado ele vai dar exatamente o mesmo, tá certo? O resultado ele vai dar exatamente o mesmo. Alguns detalhes importantes, tá? Quando você tem um corpo descrevendo uma trajetória circular, aqui ó, reparem que o vetor velocidade ele é tangencial à trajetória. Ele toca em apenas um ponto da trajetória. Ele é tangente, ele toca em apenas um ponto a trajetória, ó, um ponto apenas a trajetória. Reparem aqui, ó. Ele não é secante, ele não toca em dois pontos. Em apenas um ponto a trajetória, um ponto a trajetória, um ponto a trajetória, um ponto a trajetória. Ou seja, ele é tangente à trajetória, tangente à trajetória, tangente à trajetória. Sempre tocando em um ponto. Isso é importante. Outro detalhe, talvez você esteja se perguntando, poxa, por que o nome dessa aceleração é centrípeta? Por que o nome da aceleração é aceleração centrípeta? O nome já está dizendo tudo, pessoal. A aceleração centrípeta é uma aceleração direcionada para o centro da trajetória, tá certo? Ó, aceleração direcionada para o centro da trajetória. Eu vou representá-la aqui para vocês, ó. Direcionada para o centro da trajetória, ó, na maior tranquilidade. Esta aqui é a aceleração centrípeta. Reparem que ela forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, ó, em cada ponto. Aqui, por exemplo, tem aceleração centrípeta? Tem. Para onde é que ela fica? Para o centro da trajetória. Está aqui o centro da trajetória, ó, reparem, está aqui o centro da trajetória. Ela fica direcionada para o centro da trajetória. Então eu vou representá-la aqui, ó, aceleração centrípeta, tá certo? Qual o ângulo que ela forma com o vetor velocidade? 90 graus, né? Já que ele é tangente à trajetória, o ângulo que ele vai formar vai ser um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem a aceleração centrípeta, sem dúvida, né? A aceleração centrípeta aqui, ó, direcionada para o centro da trajetória, formando um ângulo de 90 graus, direcionado para o centro da trajetória, formando um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, tá certo? Então isso aí é um detalhe importante. Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre r, ou então ômega ao quadrado vezes r. Aí você usa qualquer uma das duas fórmulas, tá? Você vai conseguir chegar ao valor da aceleração centrípeta na maior tranquilidade, tá joia? Um detalhe que talvez você esteja se perguntando, poxa Rodrigo, você falou um pouquinho agora há pouco sobre as grandezas lineares, né? E falou um pouquinho também sobre as grandezas angulares. Dá pra gente converter, dá pra gente sair de uma grandeza linear e chegar a uma grandeza angular? Dá pra gente fazer isso? Dá sim, tá? E é um negócio relativamente tranquilo. É só a gente fazer uma proporção. A gente consegue chegar a uma fórmula para a gente sair de uma grandeza linear e chegar a uma grandeza angular, aí na maior tranquilidade. Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos fazer aqui a nossa proporção, né, para a gente chegar a essa relação aí de grandeza linear e angular, angular e linear, tá certo? Pensa comigo aqui, ó. Este cara aqui, digamos que ele saia deste ponto A, aqui, ó, deste ponto A. Ele está aqui numa posição A, tá certo? E digamos que ele dê uma volta completa. Quando ele der uma volta completa, qual foi o comprimento que ele percorreu aqui, ó, nessa circunferência aqui, ó, né? Nessa trajetória circular aqui dele. Se ele sai de A, se ele der uma volta completa, qual foi o comprimento, qual foi a distância que ele percorreu? Poxa, o comprimento que ele percorreu é o próprio comprimento da circunferência. É o próprio comprimento da circunferência. E como é que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr, muito bom, 2πr, né?
É o comprimento da circunferência, vou colocar aqui para vocês, ó. Comprimento da circunferência, 2πr, ó. Na maior tranquilidade, bem fácil. E reparem que quando ele der essa volta completa, ó, quando ele percorrer essa circunferência, ele também está percorrendo um ângulo. Que ângulo é este que ele está percorrendo? Aí você deve estar respondendo assim aí na sua casa. É um ângulo de 360 graus. É verdade, é um ângulo de 360 graus. Só que aqui na parte de movimento circular a gente não usa nada em graus. A gente usa em radianos, tá certo? Então, a gente vai ter que usar este ângulo de 360 graus, a gente vai ter que passá-lo para radianos. Tá certo, tá joia? E quanto é que vale um ângulo de 360 graus em radianos? O ângulo de 360 graus, se você fizer a conversão para radianos, você não pode esquecer disso daí, tá certo? É um detalhe importante. 360 graus equivale a 2π radianos. Tá aqui, ó. Vou anotar aqui para vocês. 2π, ó, 2π. Quer dizer que é um ângulo de 2π? Sim, é um ângulo que vale 2π. Eu vou colocar a unidade aqui só para você entender a ideia, ó. 2π com unidade o quê? Com a unidade radiano, tá joia? Então eu vou só repetir aqui a ideia, a proporção que a gente está fazendo. Uma volta completa, qual o comprimento? Qual a distância que ele percorreu? Comprimento da circunferência, 2πr, né? E qual o ângulo correspondente a essa volta completa? O ângulo correspondente é um ângulo de 2π radianos, tá joia? A unidade aqui é radiano. Vamos fazer a nossa proporção. Então, eu pensei para uma volta completa, a gente já fez aqui a ideia. Agora, digamos que eu considere apenas este caminho de A até B aqui, ó, de A até B, tá joia? Reparem que de A até B, ele percorre essa tripinha preta aqui, ó, que eu fiz para vocês, ó, essa graminha preta, essa tripinha preta aqui, ó. Essa tripinha preta, ela tem um certo comprimento, ela tem uma certa distância, e essa distância eu chamei de ΔS, tá joia? Então eu posso afirmar aqui na maior tranquilidade que de A até B ele percorre a distância ΔS, ó, ΔS. E reparem que este ΔS está para um determinado ângulo que ele percorreu. Quando ele desenvolveu essa trajetória, ele percorreu um certo ângulo. E este ângulo que ele percorreu, eu representei aqui para vocês. Este ângulo ele vale ΔΦ. Então, este ΔS que ele percorreu, essa distância que ele percorreu aqui, ó, este ΔS, este comprimento aqui, ó, deste arco, né, ó, este ΔSzinho, está para um determinado ângulo que ele descreveu. Que ângulo é este? Eu chamei de ΔΦ. Então, está para ΔΦ. Tá joia? Então, essa distância percorrida está para este ângulo aqui, ó, que ele descreveu, ΔΦ. Se você multiplicar aqui em cruz, né, você vai chegar à seguinte conclusão, ó, que ΔS, ó, 2π vezes ΔS, tá aqui, ó, 2π vezes ΔS, é igual a ΔΦ, ó, ΔΦ vezes 2πr, ó, 2π vezes o raio, ó, ΔΦ vezes 2πr, ó, tá? Na maior tranquilidade. E aqui a gente pode cancelar o 2π com o 2π, ó, né? E a gente chega à seguinte conclusão. A gente vai chegar à conclusão que o nosso ΔS, ó, nosso ΔS, nada mais é do que um ΔΦ vezes o raio da trajetória, tá? Nosso ΔS é um ΔΦ vezes o raio da trajetória na maior tranquilidade, ó, tá aqui, ó. Conclusão importantíssima que a gente chega. Então, reparem, ó. Se você quiser calcular a distância, o que este resultado está dizendo para a gente? Ó? Este resultado está dizendo para a gente que se você quiser calcular a distância, né, o comprimento deste arco aqui, ó, essa distância aqui, ó, este ΔS, né, o comprimento deste arco aqui, a gente pega o quê? A gente pega o ângulo correspondente, ΔΦ, ó, a gente pega o ângulo correspondente e multiplica por quê? Multiplica pelo raio da trajetória, tá? Este resultado está dizendo exatamente isso, que este ΔS é igual ao ângulo correspondente vezes o raio da trajetória. É isso que esse resultado está dizendo para a gente. Então a gente pega a grandeza linear aqui, ΔS multiplica pela grandeza angular, iguala a grandeza angular correspondente vezes o raio da trajetória, na maior tranquilidade. Pessoal, vou pegar este resultado aqui que eu acabei de descobrir e vou aqui continuar, vou fazer aqui uma jogada para a gente chegar a uma nova relação, a uma relação super importante aqui na parte de movimento circular uniforme. É uma relação também que a gente vai precisar lá na parte de movimento harmônico simples, tá? Eu vou pegar então essa equação que a gente chegou e vou dividir ambos os lados por ΔT. Então tá aqui a relação que a gente acabou de chegar, ó. ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio. Legal. Vou dividir, pessoal, ambos os lados por ΔT. Tá aqui, ó. Vou dividir ambos os lados por ΔT. Então vai ficar assim, ó, ΔS dividido por ΔT
tá aqui, igual a ΔΦ vezes o raio, ó, ΔΦ vezes o raio, sobre ΔT. Tá aqui, ó, muito fácil, muito tranquilo. Por que você fez isso? Poxa, eu fiz isso para a gente chegar a uma nova relação, tá joia? Então, dividi ambos os lados por ΔT. Um lado era igual ao outro. Se eu dividir duas coisas iguais pelo mesmo valor ΔT, um lado não vai deixar de ser igual ao outro. Eles vão continuar iguais, né? Um lado continua igual ao outro, tá joia? Então, repare que a gente chega aqui, ó, a duas conclusões importantes neste resultado aqui, ó. Este ΔS sobre ΔT a gente conhece, ó. ΔS sobre ΔT é o nosso V, velocidade linear, né, ó. ΔS sobre ΔT nós já conhecemos, é a nossa velocidade linear. Repare que aqui, ó, na minha fração apareceu também, ó, ΔΦ sobre ΔT. Este carinha aqui, ó, ΔΦ sobre ΔT, eu conheço, ó. ΔΦ sobre ΔT é a minha velocidade angular, né? É meu ômegazinho, ó, velocidade angular, ômegazinho. E aí a gente chega à seguinte conclusão importante, que a velocidade linear, ó, vai ser igual a velocidade angular, tá aqui, vezes o raio da trajetória, vezes o raio da trajetória. Essa conclusão, ela é importantíssima pra gente, ó, importantíssima pra gente. Velocidade linear vai ser igual a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Conclusão importantíssima, conclusão que a gente usa bastante aqui na parte de movimento circular uniforme, é uma conclusão que a gente vai usar também lá na parte de movimento harmônico simples, tá joia? Repare uma coisa aqui que a gente pode tirar uma conclusão também, maravilhosa, uma conclusão aí, tranquila, fácil e importante também. Repare que aqui, ó, a gente chegou à conclusão que o ΔS era igual a ΔΦ vezes o raio. Aqui a gente chegou que o V era igual a ômega vezes o raio. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso daí? A conclusão é a seguinte, toda grandeza linear vai ser igual à grandeza angular correspondente vezes o raio da trajetória. Tá aí uma conclusão que a gente pode tirar, ó. Grandeza linear, ΔS. Qual é a grandeza angular correspondente? ΔΦ, vezes o raio da trajetória, né? Grandeza linear, velocidade. Qual é a grandeza angular correspondente? Ômega, velocidade angular, vezes o raio. Então, se você quiser sair de uma grandeza linear para uma grandeza angular, é só você pensar nisso daqui, ó. A grandeza linear que você está pegando é igual à grandeza angular correspondente, tá? Vezes o raio da trajetória. Aí você chega aí à relação, você consegue fazer a conversão, tá? Na maior tranquilidade. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês algumas definições importantes. Galera, pelo amor de Deus, ai meu Deus, isso aqui é muito importante, tá? Não deixe de saber aí as definições de período, não deixe de saber a definição de frequência, tá? São duas definições importantíssimas, tá? Tanto aqui na parte de movimento circular uniforme, quanto na parte de movimento harmônico simples, quanto na parte de ondulatória. Lá nos estudos das ondas, vocês vão precisar direto disso daqui, ó. Saber o que é um período, saber o que é uma frequência para você analisar um gráfico, tá certo? Então isso aqui é muito importante você saber essas definições que eu vou colocar aqui para vocês, tá joia? Vamos primeiro aqui para a definição de período, tá? Período para a gente, ó, a gente vai representar aqui pela letra T maiúsculo, tá? Período para a gente é um tempo, tá? É um tempo. Agora uma coisa que você tem que entender, que o período ele não é um tempo qualquer, ele não é um tempo qualquer. O período ele é um tempo específico, tá? É um tempo específico, não é um tempo qualquer. Ah, um segundo é um período? Depende, tá? Depende da situação. Pode ser um período, mas pode ser que não seja um período. É um tempo específico, vocês vão entender aqui a ideia, tá? Então, período a gente vai colocar assim, a definição que você tem que saber, ó. É o tempo necessário, tá aqui, ó, é o tempo necessário para termos, ó, uma, ficou bem apertadinho ali, mas deu, ó, uma repetição em um dado evento. Ó. Tempo necessário para termos uma repetição em um determinado evento, em um dado evento. Vou colocar logo aqui a unidade de período, para a gente não esquecer aqui, ó. Unidade de período. Sistema internacional. Como o período é um tempo, a gente vai usar a unidade de tempo no sistema internacional. Ou seja, a gente vai usar o segundo, tá? É a unidade de período aí no sistema internacional. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, ó, trazendo aqui para a matéria de movimento circular uniforme, né?
Quando este cara aqui saía, por exemplo, do ponto A, dava uma volta completa e chegava ao ponto A, ele gastava um certo tempo para isso. E reparem, depois que ele der essa volta completa, ó, depois que ele percorrer tudo isso daqui, ó, fica tudo repetido para ele, ó, fica tudo repetido para ele. Né? Então, o tempo necessário para que ele completasse a volta, né, a gente vai chamar esse tempo de período. Então, no movimento circular uniforme, o período é o tempo necessário para ele dar uma volta completa. Por quê? Porque depois que ele der uma volta completa, ó, tudo vai ficar repetido para ele. Tá joia? Como eu coloquei aqui para vocês, é o tempo necessário para termos uma repetição em um dado evento. Se for uma volta completa o evento, depois que ele der essa volta completa, fica tudo repetido. Então, o período no movimento circular uniforme seria o tempo necessário para ele dar uma volta completa. Né? Depois que ele dá uma volta completa, fica tudo repetido. Outros exemplos de período. Se a gente considerar um relógio analógico, tá? O ponteiro dos segundos ele leva um certo tempo para dar uma volta completa. Que tempo é esse? Isso, muito bom, 60 segundos. Depois de 60 segundos, depois que ele der essa volta completa, tudo fica repetido para o ponteiro dos segundos, tá joia? Então a gente pode falar que o período do ponteiro dos segundos e um relógio analógico vale 60 segundos, né? Quanto é que vale o período do ponteiro dos minutos de um relógio analógico? Pensa aí, ponteiro dos minutos. Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa? Pensa aí, 1 hora? Muito bom. 1 hora ou então o quê? 60 minutos, não é verdade? 1 hora ou 60 minutos seriam aí as respostas, né, para o período do ponteiro dos minutos, né, aí para ele dar uma volta completa, aí no relógio analógico. E quanto é que vale o período do ponteiro das horas aí para ele dar uma volta completa? Quanto? 24 horas não, cuidado. Não são 24 horas, eu sei que você respondeu 24 horas, cuidado. Não são 24 horas, são 12 horas, tá? São 12 horas. Depois de 12 horas, o ponteiro das horas ele vai voltar para a mesma posição. Ou seja, a gente vai ter um período, né? A partir daí a gente vai ter repetições acontecendo, tá joia? E aqui outros exemplos de período que a gente tem aí que aparecem nos livros, exemplos bem fáceis e tal. Tipo assim, ó, período de translação da Terra em torno do Sol. Período de translação da Terra em torno do Sol, ele dura o quê? Ele dura 365 dias, né? Ou então 1 ano, a gente pode pensar assim para facilitar a nossa vida. 1 ano seria o período de translação da Terra em torno do Sol. Agora eu pergunto a vocês, quanto é que vale o período de rotação da Terra em torno do próprio eixo? Período de rotação da Terra em torno do próprio eixo, ele dura 1 dia, muito bom. 1 dia seria o período de rotação da Terra em torno do próprio eixo, tá joia? Vou dar mais um exemplo de período para a gente encerrar, para não ficar enchendo o saco de vocês. Ó. Digamos que as aulas de física da sua escola, elas ocorram às terças-feiras. Toda terça-feira você tem aula de física, tá joia? E você teve, digamos que hoje seja terça-feira, você teve aula de física na sua escola, acabou. Depois de quanto tempo você vai ter a repetição no evento? Depois de quanto tempo você vai ter a repetição aí nesse evento que seriam as aulas de física? Fale para mim. Se são toda terça-feira você tem aula de física, se as aulas de hoje, que é terça-feira, as aulas de hoje acabaram, as aulas de física, você volta a ter a repetição no evento quando? Na próxima terça-feira, não é verdade? Se é toda terça-feira, então se as aulas de física dessa terça-feira acabaram, você só vai ter aula na próxima terça-feira. Quanto tempo demora para isso acontecer, para essa repetição ocorrer? 1 semana, não é verdade? Ou seja, 7 dias. Nesse caso, a gente fala que o período das aulas de física da sua escola, este período vale quanto? 7 dias ou 1 semana, tá joia? Então, se as aulas de física ocorrem às terças-feiras, tá? Você vai ter aula de física novamente, ou seja, você vai ter uma repetição neste evento, que seria a aula de física quando? Depois de 1 semana, depois de 7 dias. Seria uma situação aí de período. Outra definição importante para a gente é a definição de frequência. A frequência para a gente vai definir assim, ó, é o número, aqui ó, número de repetições em, vou colocar assim para vocês para destacar, ó, em uma, não, vou colocar assim para ficar mais bacana, ó. É o número de repetições, por uma unidade de tempo, para ficar perfeito, ó. Por uma, e o uma eu vou destacar aqui para vocês, vocês vão entender, ó. Por uma
Unidade de tempo. Unidade de tempo. Tá aqui, ó. É o número de repetições por uma unidade de tempo. Essa aí seria a nossa definição de frequência. Vou colocar aqui o ponto final. Tá joia? Como assim? Como é que é essa história? Número de repetições por uma unidade de tempo. Como é que eu faço para entender isso daí? Vou dar um exemplo para vocês. É o exemplo que eu sempre uso. É o exemplo que eu acho mais fácil, mais bacana. Tá? Vamos pensar num ventilador. Rodrigo, acho que aí onde você está precisando de um. Você está suando demais, é verdade. Aqui está um pouquinho quente, tá? Aqui no meu estúdio. Mas eu estou precisando mesmo. Ou então de um ar-condicionado aqui também cairia super bem. Mas tudo bem, vamos para cá. Ó. Voltando para o ventilador, tá? Para a história do ventilador. Vamos considerar o movimento das hélices de um ventilador, tá joia? Digamos que as hélices do ventilador, elas deem 5.000 voltas por minuto. Será que isso é frequência? Pensa um pouquinho, ó, na definição. É o número de repetições por uma unidade de tempo. 5.000 voltas, ó, 5.000 repetições, né? Cada volta seria uma repetição, tá joia? 5.000 voltas por minuto, por uma unidade de tempo. Minuto é unidade de tempo. Isso aí seria uma ideia de frequência pra gente. Número de repetições por uma unidade de tempo, tá joia? Digamos, outro exemplo aqui, ó. Digamos que este mesmo ventilador agora, eu aumente a potência dele e digamos que agora ele faça 5.000 voltas por segundo. Será que isso é frequência? Hein? Sem dúvida, ó. 5.000 repetições, 5.000 voltas por uma unidade de tempo por segundo. Perfeito. Seria assim também aí um exemplo de frequência. Pronto, ó, pegando a ideia do ventilador, continuando, se eu diminuísse aí a potência do ventilador, digamos que ele desse aí 5.000 voltas agora por hora. Isso é frequência? Sem dúvida, ó, a gente tem frequência novamente, 5.000 repetições, 5.000 voltas por uma unidade de tempo por hora. Tá perfeito. Digamos que eu baixe mais ainda a potência desse ventilador, esteja nas últimas, o pobrezinho esteja morrendo. Digamos que ele dê 5.000 voltas por ano. Isso aí é frequência? É claro que é frequência, né? A gente tem 5.000 repetições por uma unidade de tempo, que seria ano, tá? Sem problema, isso é frequência também. Agora, Rodrigo, você deu vários exemplos aí de frequência, várias unidades diferentes. Qual seria a unidade correta aí para frequência? A unidade correta para frequência, no sistema internacional, né? A gente fala assim, a unidade correta para a gente é o Hertz, que a gente vai representar aqui por Hz, ó. Hertz. Pô, Rodrigo, você me cuspiu todinho, ó. Hertz, né? Tá aqui, ó, é o Hertz, tá? E para você entender aí o significado de Hertz, né? O Hertz para a gente é o que a gente vai chamar de RPS. RPS, tá? Isso aqui significa rotações por segundo. Isso aqui seria então a unidade, né, de frequência no sistema internacional. Então, rotações, repetições, tá? Revoluções por segundo. Isso aqui seria para a gente a ideia de Hertz. Então, sistema internacional, a unidade de frequência para a gente vai ser o Hertz, RPS, tá bom? Mas aqui nessa parte de movimento circular uniforme, tem uma unidade que aparece bastante nas questões, que não é uma unidade do sistema internacional, que é o chamado RPM. Ah, você está falando do RPM, né, Rodrigo? Aquela banda de rock. É pura perdição, do Paulo Ricardo, né? Cara, você canta mal, viu? Caramba, você que está pensando nisso daí e tal, disfarça, continua aqui, ó, vamos para cá, tá? A unidade aqui, pessoal, foi mal essa daí, eu me passo, cara. A unidade aqui, ó, do sistema, que não é sistema internacional, cuidado, não é sistema internacional, Paulo Ricardo, RPM, viu? É o RPM, ó, não é sistema internacional, mas é uma unidade que aparece bastante aí nas questões dessa parte de movimento circular uniforme, tá joia? Essa unidade seria rotações por minuto, ou então revoluções por minuto, repetições por minuto, tá joia? E se a gente quiser fazer a conversão, aqui ó, de Hertz para RPM, tá aqui ó, de Hertz para RPM, se você precisar aí por acaso, em alguma questão, você vai multiplicar por 60, você vai multiplicar por 60, aí você vai passar de Hertz para RPM. E se você precisar passar de RPM para Hertz, como é que você faz? Você vai fazer o contrário, ó. De RPM para Hertz, você vai dividir por 60, ó. Divida por 60, aí você consegue passar de RPM para Hertz. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, um determinado objeto que tem frequência de 3 Hz, 3 Hz, eu quero passar para RPM, eu multiplico por 60. 3 vezes 60, 180. 180 RPM. Então, 3 Hz
equivale a 180 RPM. Tá aí, bem fácil. Vamos fazer o contrário agora. Digamos que eu tenha um corpo que ele tem uma certa frequência numa determinada situação e a frequência dele seja uma frequência de 300 RPM, tá? 300 RPM. Vamos passar para Hertz. Você divide por 60. 300 dividido por 60 dá 5. Então, a frequência dele seria uma frequência de 5 Hz, né? Ou seja, 5 RPS, tá? Aí seria uma situação bem tranquila para a gente. Talvez você esteja se perguntando assim, Rodrigo, dá para a gente converter para passar frequência para período, período para frequência? Dá para a gente fazer essa conversão, mudar e tal? Dá, é bem simples. Basta você usar aqui a definição, você consegue demonstrar, você consegue chegar a uma equação para você passar de período para frequência, ou então de frequência para período. É bem simples, ó. Usando a definição de período, é o tempo necessário para termos uma repetição em um dado evento. Aí eu coloquei aqui para vocês, a gente vai fazer uma proporção. Vamos usar aqui as grandezas repetições e tempo, tá joia? Então, ó, é o tempo necessário para termos uma repetição. Então, aqui no caso do período, eu vou usar a definição, ó. Tempo para uma repetição, o tempo gasto para uma repetição a gente chama de período. Tá aqui, ó, letra T maiúsculo, período, ó, T maiúsculo, tá bom? Então, ó, o que foi que eu fiz? Usei a definição. Tempo necessário para uma repetição, esse tempo ele é chamado de período. E agora eu vou usar a definição aqui de frequência. É o número de repetições que a gente tem, ó, é o número de repetições por uma unidade de tempo. Então, digamos que numa questão eu tenha F repetições, tá? E se eu estou afirmando que essas F repetições vão acontecer em uma unidade de tempo, ó, em uma unidade de tempo, a gente pode falar aqui na maior tranquilidade que esse F aqui, essas F repetições seriam a frequência, tá? Então, se eu tenho F repetições e elas ocorrem em uma unidade de tempo, esse F aqui seria a frequência, usando a definição. Número de repetições, no caso aqui da gente F, por uma unidade de tempo. Ó, uma unidade de tempo. Aqui a definição a gente usou na maior tranquilidade. Aqui se você fizer um produto cruzado, ó, multiplicar os meios pelos extremos, tá? A gente vai chegar à seguinte conclusão, que F vezes T é igual a 1. Tá aqui, ó, F vezes T é igual a 1. E daqui a gente pode tirar mais duas conclusões importantes, tá? Ó, F vezes T vale 1, tá aí. E daqui, se você quiser passar, por exemplo, ó, o F dividindo, então você vai chegar à conclusão que o período ele é o inverso da frequência, ó, tá aqui. Período é o inverso da frequência. Ou então, se você quiser, se você preferir, você pode passar aqui, ó, o T dividindo, sem problema. Você pode passar o T dividindo. Aí você vai chegar à seguinte conclusão, ó, que o F ele vale 1 sobre T, ele vai ser então o inverso do período. Então a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Tá aqui, ó, a gente pode tirar as conclusões na maior tranquilidade do mundo. Ó. Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Aí numa boa. Tá aqui. Então reparem, se você tiver numa questão, o período, digamos que o período ele tenha valor 5 segundos. Se você quiser achar a frequência, você vai colocar aqui, ó, frequência 1 sobre o período, 1 sobre 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. Qual a unidade? Hertz. Por que Hertz? Porque se eu estou usando o segundo, que é a unidade do sistema internacional, eu vou achar minha resposta de frequência no sistema internacional também, Hertz, né? Que seria o Hertz. Então, se o período vale 5, tá aqui, ó, T igual a 5, período vale 5. Se você quiser achar a frequência, vai ficar 1 sobre 5, 1/5, né? 0,2, o que? Hertz. Por que Hertz? Porque eu usei meu período em segundos. A minha resposta vai ficar também no sistema internacional. A minha resposta de frequência vai ficar aí em Hertz, a unidade. Tá joia? E se eu tiver numa determinada questão, por exemplo, a frequência é igual a 2 Hz. E se eu quiser achar o período, se a frequência vale 2 Hz, vai ficar assim, ó, 1 dividido por 2, que dá 0,5, dá 1/2, 0,5, não é verdade? Então, como eu usei aqui, ó, 2 Hz, a minha resposta vai ficar, então, 0,5 segundo, né? Já fica passado aí na boa, tá? Então, se você usar sistema internacional, aqui a sua resposta, na outra vai ficar também sistema internacional. Agora, olha só que legal. Se você usasse, por exemplo, o período em minutos, se você usasse numa questão o período em minutos e quisesse saber a frequência, aí a sua resposta vai ficar em RPM, né? Rotações por minuto, repetições por minuto.
E o contrário também acontece. Se você utilizasse a frequência com a unidade em RPM, a sua resposta aqui, ó, a frequência, se você substituísse para tentar achar o período, a sua resposta do período, se você usasse o RPM, a sua resposta ia ficar em minutos. O período ficaria em minutos, tá bom? Então, é só você se ligar aí nas unidades. Se você usar o sistema internacional, você acha o sistema internacional. Se você usar o período em minutos, você acha o RPM. E vice-versa. Se você usar a frequência em RPM, você acha o período em minutos. Tá joia? Mas aí a gente vai trabalhar mais com o sistema internacional, tá? A gente não vai errar. Vai ficar bem fácil, bem tranquilo. Tá bom? Então, toda vida que você quiser passar de período para frequência, então frequência para período, basta você lembrar que um é o inverso do outro. Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período, tá? Se você tem um, você tem o outro. Basta fazer o inverso. Então, isso aí é muito importante. A gente vai usar essa informação direto. Galera, pelo amor de Deus, aprendam aqui, ó, definição de período, aprenda aqui a definição de frequência e não esqueçam das relações. Essas relações são fundamentais para a gente, tá bom? E aqui para a gente encerrar, dá para a gente encontrar uma relação entre velocidade angular, o nosso ômegazinho, período e frequência. Numa boa, bem fácil, tá? Lá no comecinho da nossa revisão, nós vimos que no movimento retilíneo uniforme, aqui ó, nós vimos, o cálculo da velocidade ele poderia ser feito assim, ΔS sobre ΔT, né? E é o que eu vou fazer aqui, ó, que eu vou anotar para vocês para a gente dar uma lembrada. A velocidade a gente podia calcular como sendo um ΔS dividido aqui, ó, pelo ΔT, na maior tranquilidade, ó, né? E no movimento circular uniforme, no MCU, a gente chegou à seguinte conclusão, que essa velocidade angular, ó, a gente fez aqui, ó, a velocidade angular ela poderia ser calculada como sendo um ΔΦ sobre um ΔT, né? Ó, tá aqui, ó, ΔΦ sobre ΔT na maior tranquilidade do mundo, né? Lembrando, o que era o ΔΦ para a gente? ΔΦ era o ângulo percorrido, era o ângulo descrito, ó, era o ângulo percorrido, tá aqui, ó, era o ângulo descrito por ele, ó, era este ângulo, o ângulo que ele percorria, né, ó, este ângulo aqui, ó, ΔΦ era o ângulo descrito por ele. E o ΔT? ΔT era o tempo gasto para percorrer este ângulo, né? Era o tempo gasto para ele poder percorrer este ângulo aqui, ó, tá certo? Então fica ΔΦ sobre ΔT. Então vou anotar aqui, ó, velocidade angular, nós chegamos à conclusão que ela poderia ser calculada assim, ó, ΔΦ, ângulo percorrido, dividido pelo tempo gasto, ΔT. Tá joia? Agora, galera, se a gente raciocinar, se a gente pensar aqui, ó, para uma volta completa, quanto é que vale o ângulo descrito por ele em uma volta completa? Aí você deve estar aí respondendo, 360 graus. Cuidado, ó, a gente não usa nada em graus, a gente vai ter que usar em radianos, ou seja, 2π radianos, ó, 2π. Então, uma volta completa, o ângulo ele vale 2π radianos. Então, raciocinando para uma volta completa, o nosso ΔΦ eu posso trocar por 2π. Tá aqui, ó, 2π radianos. Tá aqui, ó, 2π. E como é que a gente chama este ΔT aqui, ó? Este tempo necessário para ele dar uma volta completa? O tempo necessário para ele dar uma volta completa, isso aí cai na definição de período, ó, período. Tempo necessário para a gente ter uma repetição. Depois que ele der uma volta completa, fica tudo repetido para ele. E esse tempo, para a gente ter essa repetição, ele é chamado de período. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão. No lugar desse ΔT, se eu raciocinar aqui para uma volta completa, no lugar desse ΔT eu posso colocar aqui o período, numa boa, tá? Período numa boa. Então a gente chega à seguinte conclusão, que a velocidade angular ela pode ser calculada desse jeito, 2π dividido pelo período. Se você tiver numa questão o período, comemore. Você sabe achar a frequência, se você tiver o período, você sabe achar a frequência, e você agora sabe calcular a velocidade angular, o nosso ômegazinho aqui, ó. Essa relação, pessoal, a gente vai usar direto na parte de movimento harmônico simples. A gente vai usar muito mesmo essa relação aqui, ó. E na parte de movimento circular uniforme também, essa parte aqui a gente usou demais na parte de movimento circular, a primeira vez que nós vimos, tá bom? E aqui dá pra gente chegar a uma nova relação. Nós já sabemos, ó, vamos chegar a uma nova conclusão. Nós já sabemos que a velocidade angular, acabamos de descobrir, vale 2π, ó, acabamos de descobrir, dividido pelo período. Aqui, ó, bem fácil. Repare que se eu colocar um aqui ao lado, ó, não vai alterar. Por que não vai alterar? Porque vai ficar assim, ó, 2π vezes 1 dá 2π, né? Dividido pelo período.
Observem que este cara aqui eu conheço, ó, 1 dividido pelo período, esse feijãozinho aqui eu sei quanto é que ele vale, ó. 1 dividido pelo período, ó, 1 dividido pelo período, eu conheço. Quem é 1 dividido pelo período? É a frequência, ó, é a frequência, né? Então eu posso trocar este cara aqui, ó, por F. O inverso do período é a frequência. Então se a gente tirar esse feijãozinho, né, que feijãozinho, tá aqui, ó, representado, ó, feijãozinho, né? Ah, Rodrigo, pois é. Se a gente tirar este cara aqui, ó, e colocar o F, como é que vai ficar pra gente, ó? 2π F, ó, 2πf. Tira esse cara aqui, coloca o F no lugar, vai ficar então 2πf vezes F. Ó, 2π vezes F. Na maior tranquilidade do mundo, ó, na maior tranquilidade do mundo. Então, perceba aí que você tem 3 maneiras de se calcular aí a velocidade angular, de chegar ao ômega, né? São 3 maneiras. Primeira maneira, ΔΦ sobre ΔT. O que é o ΔΦ? Ângulo percorrido dividido pelo tempo gasto, tá joia? Ângulo percorrido dividido pelo tempo gasto. Outra maneira, 2π dividido pelo período. Se você souber o período na questão, você consegue calcular 2π dividido pelo período. Uma terceira maneira, 2π vezes a frequência. 2π vezes a frequência, 2πf, tá? Numa boa. Aí você pergunta para mim, poxa, Rodrigo, mas qual que eu preciso saber? Todas as 3, cara. Você precisa saber exatamente as 3, tá joia? Tem que saber as 3. Porque, por exemplo, ó, neste caso aqui, ó, que a gente chegou à conclusão, ΔΦ sobre ΔT, ângulo percorrido dividido pelo tempo gasto. Se ele te der o ângulo que ele percorreu numa determinada situação e o tempo gasto para percorrer este ângulo, a gente vai usar essa daqui, ó, ΔΦ sobre ΔT, tá aqui, ó, ΔΦ sobre ΔT, né? Se a questão te fornecer o período, você vai usar esta, ó. Você consegue calcular a velocidade angular numa boa. Se a questão te der a frequência, ótimo, você vai usar essa terceira aqui, tá joia? Agora, galera, deixa eu dar aqui uma dica para vocês. Essa parte aqui, essa revisão que a gente está fazendo, como eu falei no começo da nossa aula, ela é essencial, ela é fundamental. E se eu fosse você, tá certo? Após assistir essa aula aqui, não deixe de copiar tudo isso daqui que eu coloquei. Sei lá, você pega aí o seu computador e tal, dá um pause lá, eu vou ficar lá, ó. Né? Você dá um pause, tá certo? E aí você copia tudo que está aí, que isso é importante, fique lendo de vez em quando, para você poder entender aqui as ideias que eu tentei passar para vocês, para você poder entender as relações, para você poder entender as definições, ó, importantes, tá? Para você poder ficar numa boa, para você poder entender a próxima matéria aí da gente, que é uma matéria que deixa muito estudante com dúvida, que é a parte de movimento harmônico simples, tá? Uma matéria que tira o sono de muito estudante. Tá joia? Então vale muito a pena você depois pausar o vídeo, eu vou ficar lá, ó, né? E você copiar tudo e ficar lendo, para ver se a matéria aí fica legal aí na sua cabeça, se fica bacana, tá joia? Vamos agora continuar os nossos estudos, vamos agora pegar MHS, galera, e vamos destruir, vamos dar uma surra no MHS, vamos lá, ok? Bora! Valeu! Falou, tchau, obrigado pela atenção.